Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Meu nome é Kátia Vivas, eu sou astróloga e taróloga e eu tô hoje aqui pra gente falar das cartas da semana, que vai até agora do dia 16 até o dia 23 ou 22, né? 23 que é o domingo. Bom, essa é uma semana bastante importante. É uma semana que a gente vai ter vários planetas em Escorpião. A gente tem uma lua nova em Escorpião, já no grau 28, no finalzinho de Escorpião, o que dá mais potência, né, e força. E é uma semana de aspectos bastante importantes no céu, né? Não vou dizer nem bons nem maus, que na verdade bom e mal depende muito de onde você está, como você está, né? Enfim, né? É a turma que você tem. Mas, até por conta dessa energia toda escorpiana, que é uma energia forte de morte, transformação, dessas coisas todas, de poder, né, de sexualidade, enfim, tudo isso está contido em Escorpião. Eu peguei então um baralho que eu tenho há pouco tempo, mas é muito interessante. Eu comecei a estudar ele, que é esse daqui, né, que é a Lilith, sobre a Lilith, né, Black Moon, Lua Negra, né, Lilith. É um oráculo alquímico. E é interessante porque ele traz várias informações da alquimia também, né? Esse é um baralho que vai falar. A Lilith, ela por si só já é uma situação, ela tá ligada a essa parte sombra da história, né? Inclusive da história das mulheres principalmente. Mas por que sombra? E aí eu não coloco uma conotação negativa, assim, uma conotação aquilo que não foi visto, que não foi olhado. A nossa tradição cristã faz muito essa divisão entre bom e mal, né? Bem e mal. Entre certo e errado, luz, né, e trevas, enfim. E isso dificulta a gente olhar para essa sombra, que essa sombra nada mais é do que uma potência que a gente tem, né, que precisa ser iluminada, tá? O processo da conjunção já é esse que a gente vai falar ao longo da semana, quando eu falar sobre a lua nova. E esse baralho aqui, né, eu trouxe ele por conta disso. Bom, então vamos lá, né? Vamos deixar de mais e vamos aos finalmente. Eu achei interessante porque esse baralho ele é composto de 4 blocos de cartas, vamos dizer assim. A gente tem cartas, né, da Lilith nos signos, a gente tem cartas que vai falar dos arquétipos divinos sombrios em relação ao feminino, principalmente, e a gente tem as cartas dos planetas astrológicos e, por fim, a gente tem a carta da ascensão alquímica. Por incrível que pareça, embaralhando o baralho, as 3 cartas que saíram, né, que a energia da semana, o que a gente deve evitar e o que a gente deve insistir, né, saíram 3 cartas justamente desse bloco de cartas da ascensão alquímica, tá? E é baseado na tradição hermética. As cartas elas vão detalhando os estágios do processo da alquimia, que vocês sabem, a alquimia era um processo dos antigos alquimistas, né, que eles queriam transformar o quê? Chumbo em ouro. Isso é uma visão bastante simbólica da transformação mesmo da nossa alma, né? Da gente sair das sombras para a luz, a gente trazer todo o nosso poder para a luz, etc e tal. Então, essa visão de transformar o chumbo em ouro é transformar alguma coisa bruta, né, em alguma coisa realmente elaborada como o ouro, que era e é até hoje um metal bastante valioso, né? Então, na verdade, o processo da alquimia, né, são muito importantes para a gente trabalhar justamente essa nossa sombra, né, curá-la, né, e também se autoempoderar dela. Bom, então vamos lá. A primeira carta que saiu, que é a carta que é a energia da semana, é a conjunção, tá? É uma carta lindíssima, tá vendo? A conjunção, ela é o 4º estágio, são 12 estágios da alquimia, né, desse processo alquímico, né? Ela é o 4º estágio. E ela fala de renovação interior. É tudo que Escorpião quer, uma renovação. Ainda mais com Plutão em Aquário, que ele quer o novo, diferente, o inovador. Eu acho que essa carta tem muito a ver. E o que a energia da semana pede pra gente, né? Ela diz que, na verdade, existe uma luz brilhando lá no final do túnel, né? E você vai estar se libertando dessas realidades antigas do seu antigo eu. É como se você estiver fazendo esse processo, você está cortando laços difíceis, né? Você está num processo muito complexo, muito forte, tá? O que o oráculo pede para você, né? Ele pede que você se identifique com o que você diz, né?
com o que você sente, ou seja, né, que você comece a incorporar esse seu novo eu, né? Que você não aceite mais falar sobre aquilo que você não sente, né? Ou melhor, você falar sobre o que você sente, ainda que isso não seja a melhor das coisas naquele ambiente, tá? É como se você nesse momento estivesse incorporando, tá? Se você estivesse incorporando o seu verdadeiro eu, tá? Como se estivesse incorporando fisicamente o seu verdadeiro eu, tá? Mas você ainda tem hesitações, ainda não está tão seguro de si. Então tudo te aborrece, é aquele chefe que está sempre te torturando, aquela vontade de ir embora da cidade, de buscar um outro lugar para viver. Então essas questões que vão estar em jogo aí. E o detalhe, né, que a gente procure nessa semana trabalhar com a positividade, ou seja, botar no seu computador, né, nos lugares que você vai, bilhetinhos para você mesmo com afirmações positivas do que você quer, do que você é, do que como você se sente, como você gostaria de estar, né? Então, essa a pegada da semana, vamos dizer assim, tá? E aí, né, o que vem pra gente tentar uma energia, não é de evitar a energia, de aprender com ela, as dificuldades que a gente vai encontrar. E aí sai a coagulação, que é a sexta etapa desse processo, tá? E aqui nessa sexta etapa, assim, você já vivenciou várias etapas desse processo. Você já se burinou, você já se tentou, né, já jogou coisas fora, já tirou, você fez uma caminhada, você está nesse processo, né? Então, essa visão de que você está no seu novo eu, você já passou por muita luta, né, e muita briga com você mesmo e com, né, o entorno para conseguir acender a sua alma, né? Ascender, vamos dizer assim, tá? Você está empoderado, está começando a se empoderar do seu propósito, né, de vida. Você vai canalizar a energia do seu signo solar, tá? Então, é como se você tivesse realmente se integrando com você, tá? Essa parte do trabalho é você tentando criar e manter, né, numa prática diária para manutenção disso daí, você meditar com frequência e tudo. Então, acho que o desafio da semana vai ser você não perder o seu foco, você não sair de você, né? Você não botar tudo a perder. Então, aqueles bilhetinhos que a primeira carta pede para você colocar de afirmações positivas, é importante a ele juntar a meditação, a iluminação interna. Então, assim, é realmente entrar em contato com você próprio e não se perder nessas nuvens densas, né? E aí sim, né, escuras, densas, pesadas, de toda a transformação que você está vivendo, que você está deixando muitas sombras para trás. Ou melhor, você está clareando essas sombras e tentando integrá-las de uma forma mais equilibrada, mais criativa, né? Mais iluminada na sua vida, tá? Então, o ouro da sua alma está brilhando, permita que ele brilhe, tá? Então, não se deixe apagar por todas as provocações que possam acontecer nesse momento, certo? Bem, e aí, né, o que é para você, o que é a energia que te ajuda, tá? É a energia da calcinação, tá? Essa energia aqui é a primeira fase, tá? É a primeira fase desse processo alquímico, tá? E ela fala sobre a noite escura da alma, tá? Então, ela vem para te lembrar, né, que você resolveu acertar suas contas com que não está mais alinhado com você. O processo que tinha, esse processo aqui é aquele processo que você viveu lá no início da sua transformação e que você achou assim, tipo assim, você está confirmando, eu não quero mais isso para mim, né? Você vai se livrar das toxicidades da sua vida, tá? Ela está associada ao planeta Saturno, e é interessante que Saturno vai, né, tá formando uma conjunção com Netuno no céu, e os dois estão, né, vão se abraçar, então estão em peixes os dois, e depois eles vão caminhar direto para Áries, é o início de um novo ciclo. No começo de 2026 a gente vai ver que muitas transformações fortes e importantes vão acontecer. Tem coisas que tem que deixar de existir e outras tantas que a gente tem que assumir de vez, né? É como se você tivesse que olhar para todo esse processo que você está vivendo, né?
você preparar a morte do seu ego, para você se desfazer, né? Para você realmente se desfazer do seu antigo eu, tá? Permita que essas cinzas se desprendam de você para que o seu verdadeiro eu permaneça, tá? Gente, olha, não sei vocês, mas eu achei essas cartas extremamente fortes e potentes e tudo a ver com a semana que a gente vai passar aqui. No corte do baralho, aparece essa carta aqui que é a lua, tá? Se você ver, são duas africanas, né? Duas mulheres lindíssimas, né? Uma delas grávida, relembrando um pouco a imperatriz. E a lua é a mãe, a grande mãe, né? A mãe terrena, a mãe a mãe da saúde emocional, né? A mãe da criação, do empoderamento, da vontade de dar novas vidas, né? De viver novas vidas, ainda que essa nova vida seja você própria, no seu novo processo, ou melhor, no êxito, né? De ter transformado a si próprio. Então, eu acho que essa é uma semana, e como a gente vai ter algumas outras, né? E em 2026 isso vai ser muito forte, em que a gente tem que deixar para trás essas sombras, né? Ou colocá-las num lugar muito iluminado para que você possa escolher o que delas você traz com você. Que vai ser muito pouco, tá? Porque esse caminho é um caminho de renascimento, de um novo eu. Ok? Eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa semana. Eu vou voltar aqui para a gente falar sobre a lua nova que acontece na quinta-feira, dia 20. Enfim, é dessa maneira que a gente vai tentando, né, viver nesses tempos que são difíceis, né, mas são extremamente importantes, né, para o nosso futuro também, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Se você gostou do vídeo, se você tem amigos que gostam desse conteúdo, encaminha para eles, curte o vídeo, tá? E deixa aqui embaixo o que você pensa e depois comenta comigo como é que foi essa sua semana também. Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!